Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um Pod Crente do programa O Pai Tá na Casa. Hoje nós temos um convidado para lá de especial. Estamos aqui com o Márcio, um grande amigo. Márcio vai estar aqui hoje compartilhando o testemunho dele, como foi que o Márcio conheceu Jesus e essa história toda, essa trajetória toda do Márcio aí. São muitos testemunhos, muitas histórias, mas eu vou deixar para o Márcio se apresentar. Vou deixar você que está nos assistindo aí de outra cidade, de outro estado, nunca ouviu falar do Márcio? Você vai ouvir falar hoje. Mas desde já eu quero dizer o seguinte, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser abençoadas com o testemunho que o Márcio vai trazer hoje aqui. Não deixe de se inscrever e compartilhe esse vídeo. Márcio, eu vou deixar você se apresentar aí para os nossos seguidores, para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Quem é o Márcio aí que a gente está hoje no Pod Crente do Pai Tá na Casa? Vamos lá, boa noite, estão nos assistindo. Primeiro eu quero dizer que pra lá de especial, não mereço tanto, mas o Márcio é um cidadão carioca, da Gema, vinha do Rio de Janeiro, e vim parar em Maricá, tenho certeza com direcionamento, né, de Deus. Hoje eu tenho 54 anos, sou casado com a dona Lia, estamos juntos há quase 20 anos, né? Eu tenho uma filha de 24 anos, chamada Bruna, que mora no Rio de Janeiro, e Lia me deixou emprestado 2 meninos, né? Sávio e Ramon, e hoje cresceu, são 3 netinhas, é a Lara, a Marina e a Maria Lia. Eita, né? Maria Lia é homenagem à vovó, né? Isso é muito bom. E já moro em Maricá esse tempo, mais ou menos 22 anos, e tô seguindo aqui a minha vida, né? E conhecendo cada vez mais Maricá. Foi assim que comecei me chegando aqui nessa terra, e tô muito feliz aqui. Eu hoje, graças a Deus, congrego, né? No Ministério Avivar, nosso pastor, presidente, pastor Xavier. Pastor Xavier! Aí, ó. Um abraço aqui, ó. Te amo, Esse pastor. É o pastorzão. É. E seguindo minha vida. Sou funcionário público, graças a Deus, há quase 30 anos. Trabalho no Tribunal de Justiça, no estado do Rio de Janeiro. E vamos levando nossa vida aí. Eita glória! Márcio, a gente... uma coisa importante aqui nessa noite que eu gostaria que você compartilhasse com a gente é o seu testemunho de conversão. Como é que você conheceu Jesus? Quem era o Márcio antes de Jesus e essa transformação toda? Conta um pouco pra gente dessa história aí, Márcio. Então, pastor, minha formação, era católica. Vi muito tempo, né? Mas não era aquele católico, né, praticante. E eu comecei a ouvir falar de Jesus Cristo quando eu vim para Maricá. E logo quando eu conheci, né, a minha namorada, e aí ela começava a falar de Jesus, mas assim, eu ouvia, mas não deixava penetrar, né? A gente sempre cria uma barreira, né? Parece que é natural. Quando vai mudando muito daquilo que você segue, daquilo que você muitos anos escutou, você parece que cria uma barreira, cria um obstáculo. Mas a gente sabe que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha na gente, né? Ele tem as ferramentas para alcançar. E quanto mais a gente cria essa barreira, mais ferramentas o Espírito Santo tem. Então eu ouvia muito em casa, via a Bíblia sempre aberta, lia lendo a Bíblia, e isso foi assim penetrando no meu coração, mas sempre com a barreira. Ouvia, gostava, nunca cortei o assunto, né? A Lia saía para ir para a igreja,
Muitas das vezes levava a porta da igreja, mas não ficava. E sempre o convite. Sempre o convite. Vamos lá. Não, hoje não. Hoje eu tomei uma cervejinha. Não posso. Mas Jesus quer você da maneira assim mesmo. Vai lá. E eu, não, mas não acho que não é legal, né? E muitas das vezes, Josué, eu domingo, né? O dia todo até sem tomar umazinha. E aí chega na tarde, não vou tomar uma pra ficar com bafo pra não ir na igreja, né? Então, assim, foi esse tempo todo, assim, foi 16 anos, né? Ali em cima, tentando. Mas eu acredito hoje que Deus, quando escolhe através do Espírito Santo, ele não desiste, né? A gente vê que Deus tem um chamado para as pessoas, quer usar a gente. E tem hora que, por mais que você crie essa barreira, você acaba acontecendo algo na sua vida, né? Que você acaba assim, não, peraí, tem uma coisa que tá faltando em mim. E aí, o que aconteceu? Existe, né, um projeto chamado Radical. Tem Radical aí? Ih, tem Radical aqui, ó. Tem sim. E aí, esse assunto chegou na minha casa, né? Chegou na minha casa. Então, meu enteado mais novo, Ramon, através de um colega, foi fazer. E radical pra cá, radical pra lá. E eu falei assim, pô, o que é isso? Esse tal de radical? Depois foi o mais velho, o sábio. Depois foi Lia. E eu ficava boiando em casa, né? O que é isso? O pessoal sai sexta-feira daqui, volta no domingo. Mas eu nunca, em momento nenhum, questionei, né? E eu lembro que o enteado mais velho, sábio, ele congregava na casa de oração. E ele teve a oportunidade de levar a palavra principal no culto. E lá eu senti muito tocado, eu senti assim, algo muito forte dentro de mim. Quando ele, na hora do apelo, ele disse assim, você que está aí, você que tomou a sua cervejinha hoje, você que fumou seu cigarro, né? Você que pecou hoje, vem assim mesmo para Jesus. É assim que ele te quer. E naquele momento, Josué, eu senti algo muito forte dentro de mim. Sabe, muito forte, e eu não levantei a mão na hora do apelo, mas eu peguei a mão da minha esposa e peguei a mão do meu enteado mais novo. E assim eu fui, né, diante do pregador, aquele que fez o apelo, e aceitei Jesus ali. E eu vi assim um momento muito forte na minha vida. Eu vi uma cena que me deixou muito profundo de um misto de alegria e de sofrimento. Foi quando eu vi minha esposa se ajoelhar diante da igreja de Cristo e agradecer a Deus pelaquela minha decisão. E ali esse meu sentimento de alegria foi porque eu tive a certeza de ter tomado uma atitude, né, correta. Mas ao mesmo tempo aquilo me levou numa tristeza de eu ver aquele sofrimento da minha esposa. Algo que eu poderia ter feito há mais tempo. Enfim. Seguindo o domingo seguinte, estávamos no culto, mas ao mesmo tempo que aquilo foi muito forte, aquilo esfriou muito rápido, né? E eu vejo assim hoje o que aconteceu. Eu precisava de mais cuidado, né? Mais cuidado da igreja. E não sei por qual motivo, eu fui esfriando e parei de ir à igreja, né? Parei de ir. Muitas coisas foram acontecendo. Algumas discussões, uns desvios de conversas, e assim foi enfraquecendo. E voltei à minha vida que eu tinha antes. E aí o que aconteceu? Através desse projeto, né, eu ia conhecer uma pessoa lá, seu Arnaldo! E aí ele convidou... Arnaldo é nome de gente fina, gente boa, hein? E aí ele convidou para uma reunião dos Águia de Cristo. Eita! E lá ele perguntou, seu marido gosta de motocicleta e tal? Não, gosta sim. Chama ele para ir na nossa reunião. O engraçado, Josué, é que um tempo atrás já tinha ido, né? Tinha ido a convite lá de um conhecido da Lia, mas eu me senti muito mal lá. Hoje eu entendo o que era aquilo. Hoje era, né, o nosso inimigo não querendo deixar eu me fixar lá. Sim. Mas assim, o que acontece?
Eu fui a segunda vez, fui ficando, e aquilo foi enraizando dentro de mim. E aí eu participei, enfim, com os amigos lá do Águia de Cristo, eu participei do Radical. E foi uma experiência única na minha vida. Eu me senti assim, uma pessoa totalmente diferente. Eu entendi o que Jesus queria na minha vida, o que Ele quer ainda na minha vida. E aí eu, na hora do apelo, me reconciliei. E ali eu vi um grande amigo meu, Mazinho Gregório, Águia de Cristo, meu padrinho Águia de Cristo. E eu vi ele chorando. As lágrimas desciam como criança. Ele chorava copiosamente, né? E eu falei assim, meu Deus, o que eu tô vivendo? Né? Então, dali eu senti, não, eu tenho que ter uma igreja agora. Porque agora eu não quero mais voltar atrás. Ia visitar uma igreja e outra, mas eu não me sentia ainda firme. E aí um belo domingo, né, Lia tinha participado lá de um congresso, lá de uma festividade, assim, um Ministério Avivar. Então ela me chamou para ir, vamos lá, uma igreja muito bacana, e uma igreja lá no Matinho, você vai gostar. E passava a chamar a igreja do Matinho, e me convidando, e eu sempre uma desculpinha, né? Mas uma desculpa mais leve dessa vez. E aí, Josué, o que aconteceu? Num determinado domingo, ela falou assim, a Banda Promessa vai estar tocando lá. E eu já vinha acompanhando a Banda Promessa, porque eu via muito Fernandinho. Um CD que o meu enteado me deu, o enteado mais velho, sabe? E eu via muito. E na época a Banda Promessa tocava muito Fernandinho. E aí Lia falou, não, vamos lá, vamos ver o Fernandinho de Maricá, porque é o Léo, né? Léo grandão. Então eu falei, não vou não. Domingo que vem eu vou. Não, mas hoje tem o congresso, hoje é a banda que tá lá. E aí eu, não vou não, já tô deitado, né? Tá na cama realmente. Então eu vou na minha igreja. Onde ela congregava, assim, não, tá bom, vai sim, vai com Deus. Então, José, quando ela foi tirando o carro da garagem, eu vi ela ligar o carro. E a nossa casa, na época a gente morava num corredor comprido. E quando o portão abriu, eu escutei o barulho do portão abrir, eu senti como se fosse algo muito poderoso falando, você vai, é lá que você tem que ir. E aí eu gritei da cama, Lia, eu vou lá com você, mas tu vai ou não? Eu vou lá nessa tal igreja do Matinho, eu vou lá ver a Banda Promessa. Então eu só botei a roupa e fui. Josué, meu querido, e Lia dirigindo, tu tá indo pra onde? Eu só vejo o mato. E não chega nunca. Chega, você tá perdida. Tu sabe onde é que tá indo. Tô olhando o celular já não tinha sinal. E aí, não, calma, você vai ver, meu Deus, você tá aí no meio do mato. Enfim, José, você conhece muito bem. Quando eu chego lá, que eu vejo aquela pequena igreja, Assembleia de Deus, azulzinha, né? É. E aí eu assim, meu Deus, que lugar é esse? Eu não tinha nem descido do carro ainda, o carro estava em movimento, eu falei, mas que lugar é esse? E por ironia do destino, desde a época de colégio, eu nunca gostei de sentar no primeiro banco, você me recebe lá e me leva pro primeiro banco. Você, ai meu Deus do céu, já tava rolando lá a festividade dos jovens, fui apresentado a você, fui apresentado ao pastor Xavier, meu pastorzão, pastor Xavier. E aí eu comecei a sentir algo totalmente diferente naquele lugar. Eu comecei a olhar aquelas pessoas, aquela alegria, eu via você lá com os jovens. Então eu via o cachorrinho passando no meio do culto. Assim, meu Deus, que lugar é esse? E ali eu abracei, eu disse, não, eu vou ficar aqui, quero ficar aqui. E aí, muito bem, acabou o culto. E aí, na hora que a gente estava indo embora no carro, eu falei pra ali eu encontrei minha igreja. É aqui que eu vou ficar. E ali começou. Então ali começou a minha caminhada, né? Fui muito abraçado, os irmãos da igreja, o Ministério Avivar, me abraçaram. Pastor, hoje o pastor Veraldo, na época presbítero. Todo dia de manhã mandava mensagem. E aquilo foi assim de uma maneira muito forte, né? O abraço do Espírito Santo na minha vida, José, foi tamanho, entendeu? E ali eu estou até hoje, para a honra e glória do Senhor, vai para 5 anos. Que coisa linda, que coisa linda. Assim me converti realmente. Você que não conhece ainda o Ministério Avivar, eu quero encorajar você
entra aí no Google, bota aí Ministério Avivar, em Pindobas, Maricá, e vá conhecer. É exatamente essa ideia que a gente tem, a Igreja do Matinho. Igreja do né? Matinho. Tu vai, parece que nunca chega. Mas de repente você dobra uma esquina e você chega num ambiente de paz. Totalmente. Num ambiente onde você fala assim, gente, onde é que eu tô? Você perde completamente o rumo, né, o que a gente chama de retão de Pindoba, né? Retão de Pindoba. Que é uma estrada, né, não tão comprida assim, mas a impressão que tem é que não tem nada. Não tem nada. E de repente você chega no céu. Uma curvinha. Você chega no céu. Você fala assim, verdade. como assim? Essa igreja, foi essa mesma sensação que eu tive de chegar lá no Ministério Avivar. E também a pastora Elis, na época minha esposa não era pastora ainda, ela frequentava o Ministério Avivar e eu não estava lá muito bem. E eu ia também visitar, acompanhar a Elis, porque eu achava muito perigoso aquele negócio que não tem casa, aquela rua que não tem nada, né? E eu ia acompanhando e também fiquei. Então, você que está procurando uma igreja, irmão, entra aí no Google, bota Ministério Avivar de Pindobas, Pastor Xavier. Vá conhecer. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse lugar e Deus vai falar no teu coração. Agora, Márcio, você falou aí dos Águias de Cristo. É verdade. Você falou dos Águias de Cristo. E me conta aí, Márcio, dos Águias de Cristo. Certamente você deve ter vivido algumas experiências interessantes nesse ministério. O que é Águias de Cristo? Porque, de repente, o nosso seguidor aí, o pessoal que está nos acompanhando, não faz ideia do que é Águia de Cristo. Explica pra gente o que é o Águias de Cristo e as experiências que você está vivendo nesse lugar. Para falar dos Águias de Cristo, eu tenho que me fardar. Então, eu vou pedir permissão a você. Então vamos fazer, né, já que não é ao vivo, igual o pessoal faz aí, né? A gente vai fazer Isso aí, agora sim. Agora, então, fardado. Então, agora podemos falar do Águias de Cristo. Conta pra gente aí, Márcio, o que é Águias de Cristo, né? Para que os seguidores possam saber. E conta um pouco das suas experiências que você tem vivido aí nesse ministério. Bom, Águia de Cristo é um motoclube interdenominacional. Isso. Né? E a gente tem como função a função missionária. O Águia de Cristo ele foi criado no ano de 2000 na cidade serrana de Nova Friburgo. Presidente fundador Hernani Macedo. E tem uma história muito interessante, o Josué, porque o irmão Hernani Macedo faleceu tem 1 ano e meio. Ele sempre gostou de motocicleta, né? Mas era um servo do senhor. E quando ele chegou em Friburgo, ele foi procurar um grupo, né, para andar, trocar experiência, né, viajar, falar sobre motocicleta. Porque o motoclube é uma irmandade, Sim. Não tem distinção, né? Como nós, Águia de Cristo, não temos distinção a respeito da denominação. Sim, Sou sim. assembleano, lá tem várias outras denominações. E o que aconteceu? Ele frequentou durante algum tempo, mas num determinado dia ele pediu licença e saiu antes de terminar o encontro. E daí ele no caminho ele não se sentiu bem. Ele sentiu que estava ali se sentindo um estranho no ninho, né? E ele chegou em casa, tomou um banho e foi se deitar. E nesse deitar ele começou a orar ao Senhor, né? Ele pediu ao Senhor que desse um direcionamento. O que estava acontecendo com ele? Por que ele estava ali? Já que ele não estava se sentindo bem. E ele adormeceu e durante essa noite ele teve um sonho onde Deus instruía ele, respondendo a ele, né, aquele questionamento, e falou para ele fundar um motoclube. Por que você não funda um motoclube? E aí deu a visão a ele do nome, e ele no sonho ele recebe a orientação de procurar uma águia bem bonita e dar o nome de Águia de Cristo, Motoclube Águia de Cristo. Que legal, cara. Esse foi o início. E assim ele fez. Ele acordou, conversou com a esposa e ele fundou os Águia de Cristo com 4 membros. E nessa visão, Josué, engraçado, é que Deus falava com ele dizendo que ele não conseguiria contar quantos membros seriam. E hoje, no dia de hoje, né, 24 anos depois,
os Águia de Cristo eles não têm a certeza de quantos membros são. É verdade. Quantos filiados são, não sabe. Que coisa. Pouco tempo atrás, talvez coisa de 7 meses, nós fizemos um recadastramento, né? Porque as unidades são divididas por setores, né? Vamos dizer assim, por regionais. E cada presidente regional, né? Eu deixo aqui um abraço para o Ailton Cunha. Aproveito e deixo um abraço também para o nosso presidente municipal, Ronaldo, né? Yes. E houve essa determinação de cada regional fazer a sua contagem. E não sabemos quantos somos. Meu Deus do céu. Então, assim, abrindo um parênteses, eu vejo que o que Deus quer dentro do Motoclube Águia de Cristo não é saber quanto nós somos. É a gente fazer aquilo que Jesus deixou como determinação, pregar o Evangelho. E pregamos o Evangelho sobre motocicletas, por quê? O avião sobe no aeroporto, desce no outro. Né? Um caminhão pega uma estrada, um carro pega uma estrada. Mas nossas motocicletas, José, chegam em lugares que esse carro, um barco, talvez não vai chegar. Né? Passa por trilhas onde tem uma pessoa necessitada de ouvir falar de Jesus Cristo. Então o que acontece? A gente chega lá. Né? Tem missões aí para a Amazônia, tem missões para as fronteiras dos países. E a gente está chegando lá. Né? Meu Deus. Hoje, aproximadamente no Brasil, são quase 200 unidades, 200 sedes. É mesmo? Temos 10 unidades no exterior, né? Unidades na região aqui do Sul, América do Sul, na Europa. Do Águias? Do Águia de Cristo. Que isso? Agora, nesse mês de setembro, não sei exatamente o dia, mas a presidência mundial, né, que é a sede em Friburgo, eles vão para Portugal, né? E com a função, né, com a missão de fundar uma unidade Águia de Cristo em Portugal. Que isso, que então, coisa assim, linda. É algo que realmente Deus plantou no coração do nosso presidente fundador, Hernani Macedo, e que realmente a gente vê hoje que é de Deus. É algo que me abraçou, foi uma das ferramentas do Espírito Santo, porque como eu comecei a andar em motocicleta, comecei a gostar de motocicleta, fui parar, como eu falei no início, para conhecer a sede aqui de Maricá. E hoje, né, para a honra e glória do Senhor, depois de convertido, né, eu fui escudado. Logo depois do meu escudamento, eu tive a graça, né, ser agraciado em passar a ocupar o cargo de segundo secretário. E a gente começa hoje a ter a certeza, né, de que realmente Deus é na nossa vida. Passei a primeiro secretário, logo que de imediato. Eu fui escudado, né? Porque eu fui escudado no dia do meu batismo, lá no Ministério Avivar. Fui lá, nesse mesmo dia recebi o brasão. Esse dia eu lembro, eu tava lá. Tava lá, né? Então, assim, a gente vê o agir de Deus dentro do motoclube. E hoje, para honra e glória do Senhor, eu ocupo hoje a vice-presidência da sede de Maricá, faço parte de um conselho mundial, né? E a gente vai servindo ao Senhor em cima da motocicleta também. Que coisa interessante nessa história. Que coisa interessante. Deixa aqui um convite aos conhecidos, né, que nós já temos aí, um abraço. E aqueles que não conhecem o Águia de Cristo, vai lá, como o nosso pastor falou, no Google, Motoclube Águia de Cristo, que eu tenho certeza que tem aí bem pertinho de vocês. Eita, coisa linda! Agora, nessas viagens, nesses projetos que vocês realizam, né, Márcio? Tem alguma experiência, algum testemunho que te marcou? Alguma coisa que impactou a tua vida? Tem alguma coisa para você contar aí dessa experiência dos Águias de Cristo? Tem. Uma história, né? Até Lia participou. A gente viaja muito, né? A passeio, a missão. E eu tinha feito uma viagem, só eu e Lia, para Santa Catarina. Né? Nós fomos conhecer a Serra do Rio do Racho, o sonho do motociclista. E dali nós fizemos uma passagem no Paraná, Serra da Graciosa. Uma coisa linda, uma estrada maravilhosa. E aí, há um ano e meio atrás, talvez 2 anos no máximo, nós voltamos lá. Eu, Lia e mais 2 amigos. E o que aconteceu? Na volta, né, de Santa Catarina, nós fomos conhecer. Aliás, eu fui levar eles, né, para passar por essa rota, Estrada da Graciosa, lá no Paraná. É bem quase na fronteira, né, na divisa, Paraná com Santa Catarina. É um lugar chamado 4 Barras. E ali
se divide indo para... Essa estrada leva a Antonina e Morretes, no Paraná. E aí tem um momento que atravessa de balsa e tal. E como eu conhecia, eu fui bem ciente de onde eu estava. E eu olhando o GPS estava me mandando para um outro lugar. E eu vinha na frente tocando, né, puxando esse pequeno comboio. E Josué, o engraçado é que a certeza que eu tinha de onde eu tinha que conduzir, a estrada que eu tinha que pegar, eu olhava o GPS e ele me levando para a direção, não tinha nada a ver, assim, tem uma coisa errada. E aí eu parei. E falei com os colegas, eu tenho certeza que o caminho é esse, mas o GPS está me levando aqui. O que eu faço? Não, você que sabe. Então eu vou pelo GPS. Eu posso estar errado, né? E aí, Josué, Deus é maravilhoso. Deus, assim, grandes experiências. E aí eu avistei, em determinado momento, um senhor sentado numa muretinha, naquele lugar ali, aquele bairro de muros bem baixinhos, e ele sentado ali. E aí eu olhei de longe e eu falei assim, eu vou parar ali. Vou perguntar a esse camarada ali, como é que eu faço para ir pegar a estrada graciosa, que a tarde tá chegando, né, serra. E aí, Josué, eu fui me aproximando, eu parei e perguntei a ele, e ele nem me respondeu. O senhor não conhece a estrada graciosa aqui? Ele me respondeu. E aí nós descemos, aí eu fui perguntando, não conheço. Aí ele perguntou ali o que se tratava. E aí ele começou a conversar, e nós falamos, nós éramos cristãos, era um motoclube. E aí ele começou a desabafar. Ele havia perdido ali, acho que há 3 meses, mais ou menos atrás, 6 meses, a companheira dele de muitos anos. E ele estava numa depressão profunda. Meu Deus. Estava numa depressão e pensando em tirar a vida. Que coisa, hein? Pensando em tirar a vida. E ali naquele momento, eu, preocupado, porque eu, né, como vice-presidente, eu tenho a responsabilidade de conduzir aqueles que estão comigo. Eu preocupado com a travessia de balsa, já a noite estava chegando, mas ao mesmo tempo o coração apertado com aquele homem. E aí foi quando Lia falou, não, esquece o horário, vamos orar. O senhor aceita uma oração? E aí antes ele contou a história, falou que a família dele, acho que os filhos, a nora, tinham roubado ele, todo o dinheiro que ele tinha, e que a vontade dele era realmente se matar, tirar a vida. E aí nós começamos uma oração ali, naquele momento. Josué, foi coisa instantânea, sabe? O agir de Deus ali naquele momento. Aquele homem deu um levante, aquele homem perguntou quando é que nós iríamos voltar lá, que ele ia esperar. Aquele homem estava afastado do caminho do Senhor, ele falou que iria para a igreja de novo. Então, assim, são experiências que ficam realmente registradas no nosso coração. Meu Deus. Né? E ali aquilo cada vez mais me deixando mais firme, né? Na presença do Senhor. E ano passado aconteceu algo também que me deixou muito, mas muito emocionado, uma coisa assim de grande gratidão a Deus, porque às vezes, muitas das vezes a gente pensa que a gente pregar o evangelho é parar numa praça e abrir a Bíblia e ficar lendo, mas não, são pequenas atitudes, né? A gente prega o evangelho com atitudes. E eu e Lia, nós estávamos indo para Brasília, um evento lá em Brasília, Capital Week, Moto Week. É um grande evento, um encontro de motociclista, né? Fica quase 10 dias de evento. E nós estávamos indo. E no meio do caminho, a fome bate. E aí vamos para onde? Mais um pouquinho, né? Aquele que está conduzindo sempre quer andar mais um pouco. E aí eu parei. A gasolina começou a chegar na reserva. E eu parei no posto de gasolina e vi um restaurante, né? Uma churrascaria. Eu falei assim, vamos pegar um churrasquinho hoje? E Lia falou, não, vamos naquele lá. Não, mas vamos nesse, vamos naquele. E aí eu ouvi a voz da sabedoria, que é a voz da esposa, e fomos almoçar nesse lugar. Almoçamos e tal. E na saída, se aproximou um rapaz e me pediu dinheiro. E eu perguntei para que ele queria dinheiro. E ele falou assim, não, eu quero comprar ali um negocinho, um cigarrinho para um pessoal que eu conheci essa noite e tal. Eu falei assim, mas que pessoal? Uma moça? Assim, conheci a moça. Eu falei assim, rapaz, deixa eu te falar um negócio assim, eu vou ser muito franco com você. Eu não posso te dar dinheiro para você comprar cigarro porque eu não fumo. Eu não posso te dar dinheiro para você comprar uma bebida porque eu não bebo. E eu não sei onde você vai usar esse dinheiro. Não, mas é para fazer um agrado e tal, tirar uma onda com ela. E eu falei assim, mas eu tenho uma coisa muito melhor para você. Eu tenho uma coisa para você muito melhor do que você pagar um cigarro para sua namorada. E o que é? Tu vai almoçar com ela, tu vai bancar o almoço dela. Mas só que naquele momento a minha ideia já era alimentar ele com a palavra do Senhor.
Mas o que você vai fazer? Eu vou lá, vou comprar seu almoço. Pode chamar sua namorada, senta naquela mesa ali. Você vai tirar uma onda com ela, mas uma onda de patrão. E assim eu fui lá dentro, peguei 2 quentinhas, né? Peguei um refrigerante e botei lá pra ele. Aí eu falei assim, mas agora, antes de você começar a comer, você vai se alimentar de algo maravilhoso. Você vai se alimentar da palavra de Deus. Posso orar com você? E aí ele deixou eu orar com ele. E foi assim uma das primeiras experiências que eu orei por alguém assim, né? Tão sozinho assim, né? E foi maravilhoso, Josué. E naquele dia ali me deu uma sensação de poder em Deus, né? E de confiança no que Jesus faz nas nossas vidas. E eu vi aquele sorriso. E aí quando eu saí, deixei a palavrinha de Deus com ele. Quando eu montei na moto, que eu olho pelo retrovisor, a moça gritava sempre ali, você é linda, você é linda. E hoje eu vejo, né, que apesar de minha esposa ser muito bela, mas eu já via que era o reflexo de Cristo. E ela estava vendo Jesus Cristo. Eita, glória. E ali naquele dia, Josué, eu te confesso que minhas lágrimas escorriam pelo capacete. E eu fui durante muitos quilômetros chorando e agradecendo a Deus por aquele momento que Ele me proporcionou. Meu Deus. Então assim, o Zaga de Cristo tem uma grande função. O Zaga de Cristo tem um grande mover através do Espírito Santo. E eu tenho certeza que o Zaga de Cristo, Josué, é realmente um instrumento do Senhor, né, para evangelizar, é um instrumento do Senhor para proclamar a palavra do Senhor. E o nosso maior alvo é o motoclube tradicional, porque naquele lugar tem muitas pessoas afastadas do caminho do Senhor. Sim. Tem muitas pessoas sedentas de conhecer Jesus, mas por conta de algo daqui, algo dali, ele não se abre, não dá oportunidade do Espírito Santo abraçar ele. E nós, como motoclube, nós temos a entrada, né? Nós somos uma irmandade. Sim, como eu falei, não tem diferença. Motoclube é motoclube. E aí nós somos muito bem recebidos por todos esses irmãos aí motociclistas. E a gente vai pregando o evangelho enquanto vai deixando, né? Porque a função da gente não é entrar lá e falar, eu quero falar de Jesus. Não é isso. Nossa função lá é nos aproximar. E ali quem vai trabalhar é o Espírito Santo de Deus, né? Então o Zaga de Cristo realmente é uma grande experiência que Deus está me dando. Meu Deus. Enquanto permitir, for assim, Deus quiser, eu estou lá. Que coisa linda. Muito bom. Márcio, você também começou aí na apresentação falando do seu trabalho no Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. E um certo tempo você trabalhou na vara de infância. Trabalhei. A gente aqui tem um trabalho muito forte com adolescente, né? A Missão SALT, ela trabalha muito com adolescente. Boa parte da minha equipe ministerial é de adolescente, tanto Ministério de Louvor, Ministério de Dança, mídia. E eu queria saber de você nessa vara da infância, enquanto você esteve ali, teve alguma coisa que te marcou mais, alguma história que te marcou um pouco mais? Tem, né? Assim, são várias histórias, são quase 30 anos, né, do Tribunal de Justiça. Mas esse período eu passei por 2 vezes aqui na vara da infância, né? Tive a oportunidade de chefiar a vara da infância por 2 vezes. 2 longos períodos, os 2 por coincidência 4 anos e meio, então eu estive à frente da vara da infância durante 10 anos e muitas experiências, né? Muitos momentos em que a gente, se deixar o coração, a gente derrete. A gente tem que colocar à frente o profissionalismo, nossa função naquele lugar, e a gente, mas como pai, né? Como você falou, eu sou pai, e a gente vive esses momentos muito delicados, né? Estamos no mês de setembro, né? Setembro Amarelo, a gente sabe que é um mês que chama atenção para a gente tomar conta dessas coisas e tal. Mas o que acontece? Eu tive uma experiência na vara da infância, uma delas, né? Mas uma que eu vou falar por estar relacionado já à minha vida hoje, minha vida cristã, que me tocou muito. Né? Me tocou assim, me deixou profundamente comovido. Eu consegui, né, graças a Deus, separar bem a parte do profissional, né, e a parte de cristão, né? E nesse determinado dia, de 10 horas da manhã,
o colega me mandou uma mensagem falando que hoje nós teríamos muito trabalho. E eu perguntei, hoje são quantos? Né? E ele falou assim, não, hoje são só 2. Um já é conhecido, esse é fácil, mas nós temos um outro caso muito triste. E aí ele me passou, me adiantou. Né? Foi um caso que foi muito noticiado, né? Na mídia, foi noticiado aqui nas redes sociais aqui de Maricá, de um menino, um adolescente de 16 anos, que havia tirado a vida de 2 irmãos. Meu Deus, eu lembro disso. 2 irmãos. Eram irmãos de outro casamento, outro relacionamento da mãe. E aquilo ali realmente foi muito comovente. E aí eu não quis acreditar naquilo. Quando eu vi a documentação, aquilo para mim foi um choque, né? Mas tem a parte do profissional. E aí o que aconteceu? Diante de todo depoimento, né, a gente apurou o caso e não tinha outro jeito a não ser internar, né? Ficar lá aguardando a audiência de apresentação, mas a antecipação da decisão do Ministério Público junto com o magistrado foi a internação. Quando o menino chegou, eu senti algo muito forte dentro de mim. Eu me coloquei ali como o chefe da serventia, mas ao mesmo tempo, meu lado, né, cristão, queria entender aquilo ali. Esse menino, infrator que causou essa situação, ele me olhou e aí foi quando eu conversei com ele. Eu falei assim, rapaz, o que tu fez, cara? E aí ele de cabeça baixa e me deixou assim, meio no vácuo, né? Eu entendi, queria responder. E o policial falou assim para ele, responde aí o chefe aí. E aí ele contou toda a história. Toda a história e tal. E aí ele olhou para mim e falou assim, você tá me lembrando meu avô. E aí eu falei assim, poxa cara, mas não podia ser um camarada mais novo e tal, que não deixar ele mais descontraído. E eu falei assim, quem é teu avô? E ele me respondeu, meu avô é um homem íntegro. 16 anos ele falou assim, meu avô é um homem íntegro. Eu tenho um grande respeito por ele. E aí eu falei assim, o que tu acha que seu avô tá pensando de você agora? E aí ele falou assim, tá me achando o pior do ser humano. E aí eu falei assim, rapaz, você vai ter muito tempo para você pensar na sua vida. O lugar que você vai é um lugar de reflexão. Você vai para um lugar onde qualquer pessoa que comete um ato que você cometeu estaria. E aí ele falou assim, eu só queria ver meu pai agora. E eu falei assim, rapaz, não tem como teu pai estar aqui. Seu pai está passando um momento de abalo. E ele falou assim, eu só queria dar um abraço no meu pai. E isso o tempo todo, José, ele falando de cabeça baixa. E aí quando ele falou isso, ele levantou a cabeça e me olhou nos olhos. E ele falou assim, eu posso abraçar o senhor como se fosse meu pai? Meu Deus do céu, uau! Aí eu não tive outro jeito, né? Tive outro jeito de... Apesar de no começo querendo desganar ele, né? Do lado do homem, meu Deus, que é natural. Sim. E eu Imagina. abri os braços e falei assim, você pode me dar um abraço? Que dilema, né? E nisso, Josué, eu abracei aquele menino, ele botou a cabeça dele no meu ombro aqui, e eu passei os olhos nos 2 policiais, no pai do outro rapaz e no outro rapaz. Todos de cabeça baixa. E aí naquele momento eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ele não queria me soltar, e aí ele me olhou novamente nos olhos e falou assim para mim, será que eu tenho jeito? Eu falei assim, cara, eu vou te falar um negócio bem sincero. Você criou uma ferida desse tamanho, profunda, muito funda. Mas toda ferida ela vai fechando. E essa ferida vai se fechando de dentro para fora, dentro para fora. A dor vai amenizando, até ela fechar e não ter dor. Mas toda vez que alguém ou você olhar para aquela marca, você vai lembrar o que foi aquilo. O que aquela marca causou de dor, ou na sua vida, ou na vida de outras pessoas. Aí ele virou e falou assim, mas você não me respondeu se eu tenho jeito. Aí eu falei assim, tem jeito. Tem um homem que pode te ajudar. De quem? Seu nome dele se chama Jesus Cristo.
Aí aquele menino me abraçou de novo e foi algo muito impactante na minha vida, né? E aí eu falei pra ele, meu irmão, vai cumprir o que você tem que pagar. Paga a sua dívida. A dívida do homem que você vai ter que pagar é agora. E aí ele seguiu o caminho dele. E daí eu nunca mais tive notícia dele. Mas são experiências, Josué, que como profissional você tira de letra. Tira de letra. Mas como homem, como pai, sabe? Como cristão hoje, eu sou diácono da casa do Senhor. Isso muda tudo, né? Muda tudo. Então a gente começa a encontrar esses dilemas, né, dentro da profissão. E esses dilemas sendo servo do Senhor. Meu Deus. Então, assim, são experiências que ficam muito marcadas, sabe? Mas eu consigo conciliar fácil, mas o meu lado forte hoje é falar do amor de Cristo. Eu me lembro, inclusive, quando nós fomos num abrigo, né? Como os médicos do amor, Doutor Fininho. Cabelinho. Aquela turma toda lá. Que os Águias de Cristo estavam fazendo uma festa, né? Que você conseguiu lá a liberação mediante o juiz. E nós fomos lá para tentar animar o pessoal, né? Sim. Tentar fazer uma festa. E aquele dia foi muito marcante para a nossa vida. A gente chegou no abrigo, palhaçaria com a gente, né? Fazer o povo rir com a gente mesmo. E quando a gente começou a fazer o trabalho com aquela garotada, a gente não conseguia arrancar sorriso deles. É verdade. E normalmente a nossa alegria contagia o outro. E quando a gente chegou naquele abrigo, naquele dia, a tristeza daquelas crianças contagiou a gente. Talvez algo impossível na vida de um palhaço, né? E foi num lance muito rápido que eu falei, deixei 2 ali, falei, fica aí, que a gente vai orar. Entramos todos numa sala e começamos a clamar. Falei, Espírito Santo, a gente veio trazer alegria e a gente não pode sair daqui triste. É verdade. E a gente começou então a clamar naquela sala. Enquanto a gente estava orando, a gente ouviu o primeiro sorriso. Porque aqueles 2 que ficaram lá. E aí a gente voltou para continuar a brincadeira e mudou completamente aquele dia. É verdade. As crianças começaram a se envolver, a brincar, né? Interagir. Era uma época, se eu não me engano, de Natal. Bem próximo do Natal. Acho que era Natal, alguma coisa assim, e a gente começou a fazer a brincadeira e naquele dia mudou completamente. Exatamente. A nossa vida mais do que talvez a deles, né? Porque quanto mais a gente serve, mais Deus vai transformando a nossa vida. Com certeza. Quanto mais a gente permite que o Senhor nos use para levar um pouco de alívio, né? Como esse abraço que você deu nesse menino, como tantos outros momentos que a gente foi usado por Deus para aliviar a dor de alguém, nós saímos desse momento impactados e transformados. Mas não para por aí não, Márcio. A tua trajetória, tu tá sempre misturado nesse negócio aí, nessa experiência. Ainda teve os acampamentos da Missão Salt. Teve acampamento. Que você participou com a Lia, lá os acampamentos da Missão Salt. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque nós realizamos o primeiro acampamento, era no finalzinho do lockdown. Foi verdade. Tava ainda tudo meio naquela, né? Ainda. Meio incerto, se bota máscara, se não bota máscara. Como é que a gente faz um acampamento com 100 pessoas no finalzinho do lockdown, né? E aí a gente entrou em contato com Lia convidou mais um monte de gente junto com vocês estiveram lá no acampamento. E aí eu queria te perguntar, agora sobre o acampamento, vamos deixar aqui um pouco mais light, né? Um pouco mais light. Sobre o acampamento, o que mais te marcou nesses acampamentos que você participou da Missão Salt? Pastor Josué, para eu falar da Missão Salt, eu preciso me fardar. Eita, de novo! Porque a cada momento que a gente vive,
e a gente tem que estar pronto. Exatamente. Então eu tenho que pedir licença Então, novamente. vamos lá, mais uma. É isso aí. Estou fardado na missão SALT. Agora sim. Tuas experiências aí com a missão SALT, que você tem para contar aí para os seguidores? Então, pastor José, a primeira experiência, né, que tive foi, como você falou, finalzinho ali da pandemia, né? Então, eu era ainda recém-convertido, né? Me converti, graças do Senhor, fui batizado em janeiro de 2000. Então, ainda era uma experiência nova para mim, embora já tinha participado, né, de um outro projeto. E ali eu ficava na dúvida do que eu ia fazer, e você vai estar com a gente. Eu assim, meu Deus, mas o que eu vou fazer lá, né? Você acha que eu vou pra cozinha, que eu gosto de cozinhar? Mas Deus é maravilhoso, e tive ali a função de um médico, né? Tive a função de um médico e passar certo tipo de notícia, né, para os familiares. Eu vejo que naquele dia foi muito, mas muito impactante, né? Eu não dormi no acampamento, voltei no dia seguinte bem cedo, mas aquele sábado foi muito edificante, né, para minha caminhada, porque eu estava vivendo ali um momento diferente, né? Eu estava vivendo um momento ao contrário do que eu vivi lá no projeto Radical, né? Eu estava ali servindo de instrumento para aquela criançada e tudo. Então, assim, eu vejo que o acampamento, né, da Missão SALT é algo, assim, construtivo, né? É algo que serve de alerta. É um projeto que não pode parar, né? Nós temos que estar sempre unificados na estrutura desse projeto, porque é um salva-vidas, né? É um colete salva-vidas. Né? A gente costuma muito falar isso nos Águia de Cristo, que nosso colete é o colete salva-vidas, mas o acampamento SALT, a missão SALT, realmente é. Porque a gente vinha ali criança e adolescente precisando de um apoio, precisando de uma palavra, precisando de um conforto e não dizendo um tratamento, né? Como eu falei anteriormente, esse mês de setembro amarelo, é um mês de alerta, né? E a gente consegue identificar crianças que precisam de um acompanhamento, né? Precisam de um apoio, precisam de algo construtivo na vida deles. E o acampamento é um momento que essas crianças começam a falar um pouco do que está aprendendo ela, né? Exato. É aquele momento ali que eles se sentem protegidos, né? Eles se sentem confortados, porque são pessoas que trabalham ali, pessoas competentes, são pessoas comprometidas, né, com a obra do Senhor. Que ali não é para ir para brincar, né? Ali é um momento que para eles pode parecer isso, mas quem está ali trabalhando é o Espírito Santo de Deus. Então, assim, eu entendo que esse projeto, como outros que eu participei, é muito grandioso, né? Meu Deus. É algo assim que realmente para mim também foi uma experiência de ser um ator naquele momento. Antes, no sábado, no final da passagem de sábado, naquela grande roda, né? A gente vê ali cada um ouvindo, cada um falando da sua experiência, da sua necessidade, do que eles pensam. E a gente tem ali pessoas preparadas pelo Espírito Santo, que conversa, que, né, a gente sabe como é que funciona. E ali a gente fica realmente assustado, né, de como estão vivendo essas crianças, como estão vivendo esses adolescentes. E a necessidade realmente da igreja agir. Né? Nós como servos, eu estava conversando há pouco com a sua esposa, a pastora Liz, e ela falou algo muito interessante. Nós temos que unificar as igrejas, né? Nós temos que trabalhar, não cada um dentro do seu departamento. Nós temos que juntar forças para combater tudo isso que está acontecendo, né? Todas essas influências em cima desses adolescentes. Eu vou colocar à disposição aqui, mas tenho certeza que você já sabe, Ministério Avivar, aquele espaço lá, eu tenho certeza que o nosso pastor Xavier ficará muito feliz de ouvir eu falar isso, aquele espaço está lá aberto, né, para a gente unir forças para levar essas crianças para lá. O melhor de tudo foi no domingo. Meu Deus do céu. O melhor de tudo foi no domingo ver aquela quantidade de pessoas, de crianças, adultos se rendendo àquele que a gente sabe que é o único e suficiente Salvador, chamado Jesus Cristo. Coisa linda, né? Aquele batismo do primeiro acampamento. Foi coisa... Nós batizamos
13 adolescentes. 13 adolescentes. É interessante que Deus tinha falado no meu coração, eu falei assim, vai ter batismo no acampamento. Eu falei, como assim, Senhor? Porque os adolescentes dos nossos acampamentos normalmente não são os adolescentes da igreja, né? Até porque a igreja estava começando na época. Aquele acampamento nós construímos com adolescentes da rua, da comunidade. Então a gente foi chamando e convidando, né, e presenteando eles com o acampamento. Então nós conseguimos cerca de 40 adolescentes que eram adolescentes da comunidade. E Deus falou assim, vai ter batismo. Eu falei, como assim? Não tem ninguém nem crente aqui, os caras são tudo da rua assim, não tem envolvimento com o evangelho, vai ter batismo. E no domingo, quando terminou, eu saí um pouquinho antes, fui para a piscina para aguardar quem vinha, né? E aí começou a sair adolescente para ser batizado. Eu falei, gente, quanto que é isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, foram 13 adolescentes e ainda batizamos 4 pais de adolescentes que foram ali só para buscar os filhos. Tamanho o impacto que Deus provocou naquele lugar. Foi algo assim extraordinário, né? Deus agindo de forma assim. E isso, Josué, que eu tô falando para você, eu como recém-convertido, né? Aquilo para mim é esse Deus mesmo que eu tava procurando, né? E eu posso falar com toda a convicção que o Espírito Santo até falando, tá vendo, cara? Eu já tava do teu lado há muito tempo, você que não enxergou, rapaz. Então, assim, que grandiosidade aquele agir de Deus naquele dia, sabe? E eu vejo também, Josué, a dificuldade do ministério para conseguir tudo aquilo. Sim. Tudo muito rápido, na época que foi, Sim. né? Talvez muitos devem ter falado, que cara doido, como é que vai fazer isso agora? Mas a gente vê que ali é a fé, né? É o Sim. agir pela fé. Sim. Eu creio que vai dar certo. E foi sucesso. Os demais também foram, né? E em novembro a gente tem... Vamos fazer o próximo. Lá no Ministério Avivar. Opa, tamo juntos. Novembro, 15 de novembro. Feriadão, fim de semana... 15 de novembro, 15 e 16 de novembro, vamos marcar mais um acampamento lá. Você vê que a gente tem muita coisa para fazer, né? Sim. Muita coisa para fazer. Muita história. Muita história. E vamos preparar aí, próximo aí, ver o que Deus tem reservado para nós. Agora sobre o Ministério Avivar. Né? Você falou aí que trouxe mais um parlamento. Tem mais uma farda. Vamos partindo para a conclusão agora com o Ministério Avivar. Próxima farda? Próxima farda. Opa! Troquei a farda. Agora estou fardado Ministério Avivar. Avivando vidas pelo poder de Deus. Eita glória! Pastor Xavier. Pastor Xavier, meu amado Pastor Xavier. E aí, Márcio, como é que tá a sua trajetória lá no Ministério Avivar? Lá na Igrejinha do Mato, como é que é? Igreja do Matinho. Igreja do Matinho. Foi batizado pela Dona Lia, né? Dona Lia batizou lá como Igreja do Matinho. Josué, eu não tenho palavras para agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, e o Ministério Avivar, né? Você estava na época lá quando eu cheguei, fui abraçado por você. Sim, sim. Você orou muito com Dona Lia, né? Muita coisa. E Deus falou assim... Vou ouvir a oração daqueles dois lá. Dona Lia já tá orando tanto. Não, tá na hora. Então eu, como eu falei no início, conheci o Ministério Avivar, né? Lá acompanhar a banda Promessa. E fui ficando. Na época o presbítero Veraldo, hoje meu pastorzão Veraldo, né? O segundo da igreja. Te amo, pastorzão. Ele começou a cuidar de mim, né? Eu passei a ter a atenção que eu não tive nos outros ministérios, né? Eu entendo um ministério maior, talvez. Sim. Mas eu entendo que é coisa de Deus, né? Eu ia procurar, mas eu estava procurando onde Deus não queria que eu ficasse, né? Naquele lugar, Deus tinha outros projetos para outras pessoas. Sim. E Deus falou, não, você tem que ir lá para a Igreja do Matinho. Lá onde você vai tentar usar o celular, não vai conseguir. E aí, hoje, o nosso amado pastor Veraldo começou a cuidar de mim. Primeiro dia que eu cheguei lá, já pegou meu contato. Todo dia mandava aquela mensagem, bom dia, né? Jesus te ama. E como faz até hoje. E na época era o presbítero, né? Era o presbítero Veraldo. Recentemente foi consagrado. Foi agora, né? dia Graças 31 a de Deus. dezembro. O pastor formou o ministério.
onde eu também, para honra do Senhor, né, consagrado a diácono. Eita glória! Quando o pastor me chamou para conversa, eu assim, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida, né? Mas enfim, aí minha trajetória lá no Ministério Avivar começou dessa forma, fui muito bem cuidado, muito bem tratado, né, atenção, e sempre meu filho para cá, meu filho para lá. E aí tivemos um evento lá, do evento do Papai Noel, né, evento grandioso para a honra do Senhor. E o pastor falou, chama os águias de Cristo para ajudar, né, que faz aquele cerco humana por causa do helicóptero, né? O helicóptero desce lá, papai, mamãe, leva lá no Ministério Avivar em dezembro. Dezembro. E aí eu fui com os águias de Cristo, né? Convidei os águias de Cristo, foi benção. E Josué, eu confesso para você que quando eu olhei aquele formigueiro naquele lugar, meu Deus, e observava os mesmos carros voltando, Uber, né? O mesmo carro. Assim, cara, esse carro tá vindo toda hora. Ele vai lá e volta. E acho que quando ele chega lá já tem um chamado, ele pega. E as pessoas olhavam, pessoa pra lá, pessoa pra cá. E aí, no final do evento, nós fomos fazer uma conta. Naquele dia foram abençoados 450 crianças. Meu Deus. E aí eu, como pode isso nesse lugar tão pequeno? Todos comeram, todos beberam, todos lancharam. É verdade. E eu falei assim, rapaz, é o poder da multiplicação nesse lugar. É verdade. Então, daquele dia eu decidi, não, é esse ministério que realmente quero ficar. Aqui tem tudo que eu quero, que eu gosto, que eu preciso, tá aqui. E aí já nos cultos seguintes, eu lembro que no culto de domingo, hoje o pastor Veraldo anunciou o batismo. E aí eu falei assim, meu Deus, o que é isso que eu tô sentindo, né? O que eu tô sentindo? Eu sentia nitidamente Deus falando, é agora, não tem mais como tá na hora, já passou da hora. E aí, eu assim, eu não aguento mais, pastor Josué e dona Lia orando, todo dia a mesma oração, eu tenho que atender outro, vai logo. Vambora, meu filho. E aí, Josué, acabou o culto, eu fui, chamei, né, na época, o presbítero, hoje nosso pastor Veraldo, eu falei assim, pastor, eu quero me batizar. E aí eu lembro do sorriso que ele deu, e ele falou assim, pode dar seu nome todo, o nome da sua identidade, tudo. O batismo, como foi adiado, foi para uma época de janeiro que eu estaria de férias. E aí, Josué, lá fui eu para passear. Eu, dona Lia, na beira da praia, lá em Ubatuba. Eita! E aí eu falei assim, Lia, agora a minha vida vai mudar. Aí ela, glória a Deus, tá? Eu vou tomar minha saideira. Eu vou tomar minha saideira. Ela, você que sabe. Ei, Jesus. Quando a mulher fala você que sabe, Senhor, então eu vou. Se eu falar, questionar... Josué, Deus é maravilhoso. Eu bebi uma cervejinha arrumada, né? Então aquela praia linda, eu chamei o garçom. Meu irmão, ó, bota aqui um balde de Heineken. E aí veio, abri a primeira, Josué. Eu botei no copo. Cervejeiro, né? Aquela espuma bonita. Quando mandei pra dentro, era água pura. E aí eu falei assim, isso aqui congelou, descongelou. Aí eu chamei o garçom. Falei assim, meu irmão, ele fala, doutor, carioca, e tá, aquela giga de garçom, né? Aí eu falei assim, rapaz, essa cerveja aqui não tá legal não. E aí ele falou assim, como não? Não, choca, bebe aí. Não, bota aí, essa é por conta da casa. Pode abrir outra. Josué abriu a segunda. A mesma coisa. Aí eu fui e reclamei com Lia. Ela esperta, né? Ligada. E aí eu chamei ele novamente. Disse, meu camarada, cerveja aqui tá batizada, cara. Aí eu falei, sou do Rio, cara. Tá querendo o quê comigo? Aí já ficou meio assim, né? Mas eu não bebia. Ela dava só uma provada. Botei no chão e novo, veio a terceira. A mesma coisa. Falei assim, eu vou beber essa cerveja pra não arrumar problema. Tô de férias. Mas Josué não descia, Josué. Não descia. Nós ficamos lá, não lembro, acho que 5 dias, uma semana, não lembro quanto tempo nós ficamos. E aí eu vim embora, com aquilo na cabeça, sabe? Eu fui enganado. Toda cerveja que eu bebi não tava boa. Acho que é o lugar mesmo, né? É. E aí eu vi que era o agir de Deus. E desde aquele dia, nunca mais botei uma gota de álcool na minha boca. Glória a Deus. Nunca mais bebi, nunca mais tive vontade de beber.
Meu Deus. Hoje, graças a Deus, a gente passeia, a gente viaja, né? Beira de praia. Na Coca-Cola aí, meu irmão. Uma água com gás. E Eita. graças eu não tenho a mínima vontade, né? Realmente, Deus agiu na minha vida. E aí eu veio meu batismo, né? Você estava lá, Tava lá. agitando lá. tudo. Tava lá. E aí veio, né? Junto com o batismo, veio o brasionamento, os Águias de Cristo. E ali eu comecei a servir realmente Jesus, né? Eu lembro que faltava o batismo para você receber um... O brasão, os Águias né? de Cristo. Né? Querendo cada vez mais aprender. Não falta culto. Quando eu falto culto é realmente extremamente necessário. Nunca gostei. E aí foi passando, cada vez mais querendo aprender de Jesus. E aí eu lembro a primeira vez que hoje o pastor Veraldo falou assim: você vai estar na palavra introdutória. Eu vou falar. E aí Deus traz a memória, né? Deus traz a memória de um dia lia, que tem o hábito, né, de ler a Bíblia, tá orando na madrugada. E ela no dia seguinte, eu vi, né, como de costume, a Bíblia aberta. E aí ela falou assim: Márcio, eu já sei a primeira palavra introdutória que você vai dar. Eu falei: mas como você sabe? Eu não sei. Eu não lembro mais, sei que era no livro de Gálatas, a carta ao povo de Gálatas, né? E aí eu fui ler. E falava exatamente do meu trabalho. Do tutor, né? Do cuidado. Eu falei assim: caramba, é meu trabalho, né? E aí eu fui lá, estudando aquilo, fui estudando. E chegou o grande dia. Meu Deus. Aí foi a primeira oportunidade que eu tive. E daí, né, graças a Deus, para a honra do Senhor, cada vez mais. E aí o pastor fez umas mudanças, precisava de ajuda. E me colocou como primeiro secretário. Comecei a trabalhar. Eu pude orientar o pastor, né, coitado, ele sozinho para tudo. E ali eu comecei a ver, puxa, aqui que eu vou servir realmente. Que legal. E Ô, muito Márcio, bom. partindo para a conclusão, para as nossas considerações finais, o que você diria para um homem, né, que está nos assistindo aí, ou então a esposa que ouviu falar aí o testemunho, ouviu a Lia, né, falar da Lia, Lia tá aqui, mas não quis aparecer, né? Tá nos bastidores. A esposa, aquela esposa que ora, né, pelo marido até que Deus converta. Ou aquele homem que tá aí, né, nessa fase da vida aí que acha que não tem mais jeito. O que você diria aí nas suas considerações finais? Aquele adolescente que está ouvindo aí, de tantas histórias e tantos testemunhos que você contou, como você encerraria a sua palavra aí para quem está nos assistindo? O que você poderia dizer aí nas suas considerações finais? Bom, eu posso dizer para quem está nos assistindo, tanto um homem quanto um jovem, um adolescente, quanto aquela esposa, né, que mantém o joelho dobrado pelo seu marido, ou vice-versa, ou a mãe pelo filho, né, que não pode ter desistência, né. O caminho de Deus é o melhor caminho, sem sombra nenhuma. Eu relutei por muitos anos. Eu estou convertido há 5, estou há 18 com Lia, né? Durante esse tempo todo eu relutei, né? E muitas das vezes a insistência é no silêncio. E eu entendo que a insistência ela pode ser silenciosa, ela pode ser através de oração, ela pode ser através de testemunhos, como eu estou dando meu testemunho aqui. Mas o que é importante é perseverar na palavra, na fé e crer que o único que modifica realmente é o Santo Espírito. Mas o que eu tenho de mais importante a dizer é que a melhor conversão é aquela quando você abre realmente o seu coração. Mas aquele sacrifício na cruz, né, todo aquele processo que Jesus passou, todo aquele sofrimento que Jesus passou, foi por mim, hoje convertido, mas foi também por todos esses que estão atrás dessas câmeras. Então a mensagem que eu deixo, meus irmãos, para vocês, não desista. Aquele que está orando por um ente, aquele que está orando por um amigo, aquele que está orando por pessoas talvez que nunca vão ver, continue orando, continue perseverando, porque a palavra de Deus ela é firme, a palavra de Deus ela nunca volta vazia.
Então continue orando por esses quase irmãos de Cristo, que eu tenho certeza que logo, logo eles vão se render. Eita glória! É isso aí. Para você que nos acompanhou, fica a reflexão. Se Deus fez na vida do Márcio, Ele faz na tua vida também. Aquilo que o Márcio experimentou, a transformação que ele está experimentando na vida dele, você também pode experimentar. Você só precisa entregar a sua vida para Jesus. Talvez você esteja aí vivendo esse momento que acha que não tem mais solução. Jesus é a solução. Talvez você esteja se sentindo como aquele menino. Será que tem jeito para mim? Será que tem jeito para mim? Tudo que eu queria era o abraço do meu pai. A Bíblia diz que Deus vai dizer: ainda que fosse possível uma mãe se esquecer do filho, todavia eu, o Senhor, jamais me esquecerei de você. Então, fica hoje aqui no nosso Pod Crente, o Pai está na casa, um incentivo para que você permita que Deus faça essa mudança na sua vida. Então, nós ficamos por aqui hoje com a presença do Márcio, a participação do Márcio, e eu espero que a tua vida tenha sido abençoada. Se você gostou desse vídeo, se você assistiu até aqui, eu peço que você se inscreva, ative as notificações e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam receber e ouvir aquilo que você ouviu hoje aqui nesse vídeo. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo Pod Crente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!